cristão ativo. Ainda ontem, antes de eu entrar no tema, escutava Sueli falar no Congresso da Paraíba, onde nós tivemos a oportunidade de estar com ela, de conhecê-la pessoalmente, e ela teve um painel com Divaldo Pereira Franco, e ali ela falava precisamente do seu entusiasmo. Ela colocava em palavras o quanto a doutrina a entusiasmava, e é isso que nós esperamos passar para aqueles que nos escutam hoje. Esse entusiasmo, esse amor pela doutrina, que não fique somente no campo das ideias, mas que seja profundo o suficiente, sentido o suficiente para nos mover e nos colocar na posição de cristãos, espírita cristãos ativos. Para iniciar, então, nós vamos abordar a lei de progresso. E pensávamos que, como está posto em O Livro dos Espíritos, que o progresso, quando nós observamos a evolução da nossa humanidade, nós vamos percebendo que o progresso ele acontece de forma bastante lenta. E, de uma certa forma, tem sido para a nossa Terra, para essa humanidade, um processo também bastante passivo. O progresso é uma lei da natureza, está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, é parte das leis divinas, das leis naturais. Então, ele acontece portas afora de nós, mas também dentro de nós, está presente em nós. É um determinismo divino que nós progridamos, que nós avancemos. Então, estejamos conscientes ou não, queiramos ou não, estamos submetidos a esta força, que, como dissemos, atua em nós, de fora para dentro, nos empurrando, e eu tenho essa imagem, que eu gosto de trabalhar com imagem, de alguém empurrando algo muito pesado, então é como se o progresso, como essa força externa, estivesse tentando movimentar essa massa humana, um tanto inerte, digamos assim, para frente. Mas também, dentro de nós temos a força do progresso, uma força instintiva. Ou seja, nós buscamos instintivamente, às vezes inconscientemente, a luz. Nós buscamos, existe em nós essa força instintiva da busca da luz e da busca de Deus. E aí uma outra imagem vem à nossa mente, que é precisamente a imagem da semente dentro da terra, que, apesar do peso da terra, apesar da escuridão, ela encontra dentro de si aquela força, que é a força do progresso, que a faz emergir, vencendo todos os obstáculos e se projetar para fora da terra em busca da luz. Assim, a força instintiva do progresso também atuando dentro de nós. E esse progresso, como nós sabemos, ele vai acontecer de forma, em geral, bastante lenta. Peço perdão pelos meus cachorros, não sei se vocês estão escutando, mas eles serão colocados fora de casa, espero em breve. Mas a força do progresso, ela acontece de forma geral, de maneira bastante lenta. E nós sabemos, também está em O Livro dos Espíritos, que, de tempos em tempos, Deus determina que são chegados momentos característicos do progresso, da evolução da criatura, onde é necessário que esse progresso se faça de forma um pouco mais acelerada. Então, a Terra, a humanidade, sofre determinados abalos, ela é chacoalhada em sua essência para que a humanidade desperte, para que a consciência se expanda e para que determinados ganhos aconteçam e a humanidade possa evoluir de forma um pouco mais rápida.
Esses abalos podem ser grandes calamidades ou grandes eventos, como a própria vinda de Jesus, que vem alterar as estruturas do tempo e contribuir para o avanço da humanidade. Mas, de forma geral, como dizíamos, o progresso ele acontece de forma bastante lenta. Assim é necessário porque, para que ele seja efetivo, é preciso a ação do tempo, que permita que novas ideias, que novos conceitos ganhem raiz no seio da criatura, no seio dos povos, e as ideias sejam sedimentadas e se tornem sólidas. Tudo isso são construções que acontecem naturalmente no tempo. Mas também nós sabemos que a criatura, apesar de não ter a capacidade de estancar o progresso, ela tem a capacidade de retardar o progresso. E assim, muitas vezes, através da nossa grande dificuldade em mudar, as nossas resistências à mudança, a nossa rebeldia que caracteriza o estágio evolutivo onde nós nos encontramos, nós contribuímos, de certa forma, temos uma parte na lentidão com a qual o progresso acontece. E nós poderíamos analisar essa resistência à mudança de diversas maneiras. Poderíamos trazer um enfoque psicológico, mas eu gosto imensamente de uma fala de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, onde ele diz que nós, e aí ele vai fazer uma análise, obviamente, dentro do contexto dos princípios da mediunidade, onde ele fala de níveis vibratórios. E ele vai dizer que nós passamos muitos e muitos e muitos anos e centenas de anos dentro das faixas do primarismo. De certa forma, ainda temos características de primarismo em nós, principalmente no que tange a nossa vida moral. Mas o ponto é que nessas faixas de primarismo nós temos uma frequência vibratória que nós transitamos nela durante esse tempo enorme. E nesse trânsito, nós, de certa forma, nos acostumamos a determinadas vibrações, ainda que não sejam as mais favoráveis, ainda que não sejam aquelas que nós ansiamos vivenciar, são as que nós conhecemos. Então, mudar, fazer a mudança vibratória é custoso para o homem, porque requer que ele saia, que ele deixe a faixa vibratória na qual ele conhece tão bem e na qual, apesar de todos os sofrimentos, muitas vezes ele ainda se sente, de certa forma, confortável, porque é o que ele conhece. E assim nós terminamos, muitas vezes, por sabotar o nosso próprio progresso, a nossa própria evolução. Mas aquele que não se renova, certamente, pela vida, será renovado, como está determinado pela lei de progresso. E a renovação, então, está se dando, e nós hoje estamos aí vivendo esse período de transição, que, na verdade, é um abalo à nossa humanidade, para que se estabeleça no orbe uma nova era, uma nova terra. E essa nova terra e essa nova era vai pedir a presença de homens novos, de homens renovados, ou melhor dizendo, a presença do homem moral. E o homem moral, moral ou moralizado, nós poderemos definir como sendo aquele capaz de reunir todos os potenciais divinos e convertê-los em ação efetiva no bem comum. Então, o homem moralizado é capaz de reunir todos esses potenciais que nós temos na condição de filhos de Deus, latentes em nós, e convertê-los em ação efetiva, mas
talvez o mais importante dessa definição seja ação efetiva no bem comum, a favor de todas as criaturas e não somente a favor de mim mesma ou de mim mesmo, não é? Então, nós vamos partir para a ideia de que, para isso, para esse processo, nós vamos precisar trabalhar, nós vamos precisar, nós estamos sendo convidados, na verdade, a nos tornarmos, a fazer uma mudança de paradigma, saindo desse paradigma de progresso passivo para um progresso ativo, cristãos ativos. Para tal, nos é dada a inteligência. Hoje, a Terra é caracterizada pelo avanço da inteligência. Como consequência do progresso intelectual, nós temos também a expansão do nosso livre-arbítrio, ou seja, nos é dada mais liberdade de escolha. Então, nós somos agora, a partir da inteligência, a partir do entendimento que nós já temos da vida, e vamos falar um pouquinho mais adiante das leis de Deus, nós somos capazes de escolher melhor para nós mesmos e mudarmos o paradigma da nossa evolução. Há uma mensagem no Espírito da Verdade, capítulo 14, intitulada Muralha do Tempo. E essa mensagem, ela nos fala exatamente da passagem do Evangelho de Jesus, da porta estreita. E ali, Emmanuel, se não me engano, ele vai dizer que as portas, elas dividem dois ambientes. E elas são passagens de um ambiente para outro. E ele vai dizer que as portas largas dão entrada ao mundo da matéria, ao mundo das ilusões, cuja saída será sempre pelos mecanismos da reparação e da dor. Ao passo que a porta estreita, ou seja, a porta da retidão, são aquelas que representam a saída do erro e a entrada na renovação. Eu não sei vocês, mas eu achei isso de uma beleza, de uma poesia incrível, não é? Então, o que hoje nos é dada é a possibilidade de escolhermos portas diferentes e ativarmos o nosso progresso, porque nós sabemos que nós podemos progredir através do mecanismo da dor ou do mecanismo do amor. E o amor a Deus é manifestado através do cumprimento de suas leis, através da escolha da porta estreita, que leva à saída do erro e à entrada no campo da renovação. Diferente das escolhas que temos feito até então, muitas vezes pelas portas largas da vida, em favor da matéria, em detrimento do espírito, que é o que caracteriza precisamente o nosso estágio evolutivo, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, onde ainda a matéria prevalece sobre o espírito, e a saída desse espaço de ilusão é pelo caminho da dor, é pelo caminho da reparação. Nós hoje temos inteligência suficiente para discernirmos o bem do mal e para começarmos a fazer escolhas melhores dentro de um processo ativo de ajuda a nós mesmos e à humanidade onde estamos inseridos. Então, por onde começar esse processo? Eu coloquei aqui que talvez o primeiro ponto está exatamente no reconhecimento dessa imensa discrepância que existe entre o progresso intelectual e o progresso moral. E nós sabemos que quando nós temos esse tanto de inteligência sem ser equilibrado ou guiado pela moralidade, a inteligência pode ser usada para o mal, não é? Então, muito dos males que nós vemos hoje na Terra são decorrência de
ações vindas de inteligências não evangelizadas, de inteligências não moralizadas. E nós sabemos que a moralização é a chave para a nossa felicidade e para nos colocar, para levar o nosso mundo para o que os espíritos vão chamar de povos civilizados. Também está em O Livro dos Espíritos que a Terra, nesse momento, ela completou, digamos assim, a primeira fase do processo de civilização através do desenvolvimento da inteligência, mas que uma sociedade só pode ser considerada civilizada quando ela estiver também moralizada, significando dizer que já não mais se verá no seio dessas sociedades as paixões que ainda prevalecem na Terra, assim como a presença ostensiva do orgulho e do egoísmo. Os espíritos também nos lembram da impotência, como é impotente a inteligência para sozinha efetuar a renovação da nossa sociedade. Então, as sociedades civilizadas são sociedades moralizadas que, como dissemos, já não se vê tanto a prevalência do egoísmo e do orgulho, e a inteligência já não é mais utilizada a favor de si próprio, muitas vezes em detrimento do próximo, como é o que caracteriza ainda, muitas vezes, a essência da nossa vida de relações, do nosso viver. Nós buscamos, nós estamos compenetrados em adquirirmos o nosso bem-estar, ao passo que nessas civilizações cada um está compenetrado no bem-estar da sociedade. O meu bem-estar não vai acontecer sem que o bem-estar do meu próximo também seja conquistado, também seja levado em consideração. Então, o primeiro passo talvez seja reconhecer essa realidade e entender que nós precisamos investir no equilibrar dessa balança. Não portas afora de nós mesmos, mas portas adentro de nós mesmos. E para fechar essa primeira etapa, na Revista Espírita de 1866, há um artigo de Kardec, onde ele diz: os tempos são chegados. E lá ele dirá: só o progresso moral poderá assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo fim às suas paixões. Somente ele poderá fazer reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. É ele, o progresso moral, que derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se ajudarem mutuamente e não viverem à custa dos outros. Ontem, quando eu escutava André, eu pensei, talvez tivesse sido melhor se ele tivesse falado depois de mim, porque ele veio exatamente na sua fala, bastante inspirada, nos falar desse conceito de fraternidade, nos lembrando que, e pontuando que mais do que a caridade, a fraternidade precisa ser esse sentimento que deve reinar entre as criaturas, porque se a fraternidade vige, não é? Se nós reconhecemos em cada criatura um irmão em Deus, nós vamos lutar pelo bem-estar dos nossos irmãos, na mesma medida em que lutamos pelo nosso próprio. E a caridade, nesse contexto, ela se torna um resultado natural do sentimento de fraternidade, já não mais algo que eu preciso me compenetrar e agendar para fazer, mas ela se torna o resultado natural desse sentimento maior que liga, que conecta as criaturas na sua essência. Muito bem. Então, a resolução dos problemas do mundo começa a partir da moralização, da evangelização, da implementação desse conceito que Andrei falou ontem para nós, da fraternidade,
portas adentro de nós mesmos. E Bezerra de Menezes, no primeiro capítulo do Espírito de Verdade, intitulado Problemas do Mundo, ele diz que o único remédio eficiente para a resolução dos problemas do mundo é o Evangelho de Jesus no coração dos homens. E ele vai continuar dizendo: sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a inspiração e influência do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. Então, Bezerra de Menezes nos propõe exatamente o Evangelho de Jesus como aquele remédio necessário, salutar, único, que vai propiciar a saúde, a educação das nossas almas, a moralização e o uso da doutrina espírita, que explica o Evangelho, que expande as ideias, que levanta o véu e que nos ajuda a entender com mais facilidade algumas das coisas que Jesus nos disse e que à época não podíamos entender. Então, nós vamos mergulhar nessa doutrina espírita, apreciando o trabalho do nosso codificador de Allan Kardec, que utilizou da sua inteligência, uma inteligência sustentada pela ética, pela moralidade daquele espírito. Ele usa os recursos, os talentos que Deus o deu, que ele conquistou, para deixar para nós esse legado que é a codificação, onde as questões estão mastigadas, estão organizadas de forma didática, pronta para serem degustadas por cada um de nós. E em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a terceira parte, as leis morais, as quais nós deveríamos nos debruçar a cada dia para entender, para estudar, porque dentro das leis morais, que são a base, não é? Que são as leis que vão exatamente ajudar na educação das nossas almas, nós abrimos o primeiro capítulo, intitulado As Leis Divina e Natural, e já lá na questão 614, os espíritos vão nos dizer que é a única e verdadeira lei para a felicidade do homem e que vai dizer ao homem o que ele deve ou não deve fazer. Então, a lei divina e natural, ela é chave para a nossa felicidade. E a felicidade, nós sabemos, é o resultado da consciência tranquila, de uma consciência em paz, que se conquista de que forma? Através do cumprimento dos nossos deveres. A lei divina e natural diz o que devemos e não devemos fazer. Fala dos nossos deveres e fala de como cumpri-los. Então, ela vai nos oferecer precisamente o roteiro, e ela abrange tanto a vida material, as leis se aplicam à matéria, como também se aplicam às nossas almas, guiando a nossa vida de relações, dizendo-nos como devemos ou não devemos agir em relação uns para com os outros, melhorando a qualidade das nossas relações e, naturalmente, do nosso viver. E aí, dentro das leis naturais, nós vamos ver, eu destaquei aqui alguns pontos, a questão 612, por exemplo, os espíritos vão falar da necessidade de nós estudarmos e praticarmos as leis da alma. Já na questão 619, eles vão dizer assim, quando Kardec pergunta se nós temos a possibilidade de entender as leis, os espíritos vão responder que sim, que todos vão entender essas leis um dia, mas que todos aqueles que desejarem pesquisá-la irão melhor entendê-la. Então, quando nós observamos essas duas questões,
nós vamos destacar aqui a presença de alguns verbos importantes: estudar, praticar, pesquisar, desejar. Voltamos à nossa ideia inicial. Temos caminhado, temos progredido, sim, à custa da força do progresso, à custa dos empurrões que Deus vai nos dando, à custa de muito sofrimento e de muita dor. A transição pede assistência. Você pode ajudar. Eu posso ajudar. Nós podemos ajudar a esse processo de transição para que ele se dê de forma mais efetiva, com a nossa colaboração ativa. E aqui está posto em O Livro dos Espíritos a necessidade da ação consciente das nossas almas, dessa mudança de paradigma. Veja, é preciso estudar, é preciso praticar, pesquisar, adentrar. Eu gosto, às vezes as pessoas me perguntam, como você estuda? Atualmente, a maneira que eu mais gosto de estudar, eu pego um tema, o cristão ativo. Onde? Deixa eu ler, deixa eu passar os olhos pelo Livro dos Espíritos, deixa eu procurar dentro das leis, dentro das partes diferentes. Obviamente requer um conhecimento primeiro básico do que é o Livro dos Espíritos, dos temas, mas depois que a gente passa por esse básico, a gente pode se aprofundar no estudo e a gente vai percebendo a coerência das respostas de Kardec, a gente vai percebendo a conexão entre respostas que estão distribuídas e como elas fazem um todo quando nós vamos pescando e trazendo e colocando todas elas juntas. Isso, meus queridos, é fascinante. E isso vai enriquecendo a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma e nos fazendo mais ativos, colaboradores dentro desse processo da transição. Então, é preciso que tenhamos interesse, não é? É preciso que tragamos as questões do espírito, digamos assim, para a vitrine das nossas existências, para frente, deixando as coisas da vida material, que tem a sua importância, no seu lugar adequado. A lei divina e natural vai falar, então, para nós, desse roteiro, como nós dizíamos, que rege as relações entre as almas. E nós falávamos que nós temos deveres, não é? Ela diz o que nós devemos e não devemos fazer dentro da vida de relações. E a nossa vida de relações, ela abrange a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco mesmos e a nossa relação com o nosso próximo. Quais são os nossos deveres, então, para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo? Porque é no atendimento desses deveres que nós vamos optar pela porta estreita, pelo caminho reto e colaborar de forma mais efetiva com o processo da transição. Então, adoração a Deus é o capítulo seguinte dentro das leis morais. Nós devemos adorar a Deus. E como adorar a Deus? Adoramos a Deus, está em O Livro dos Espíritos, através do nosso pensamento, elevando o nosso pensamento a Deus em oração. Os Espíritos nos dizem que a prece, ela é agradável a Deus, porque quando oramos, nós estabelecemos uma comunhão com o Pai, nós reconhecemos a figura paterna, nós reconhecemos que em Deus está o poder. O homem, quando ora, ele, de uma certa forma, a oração sincera, sentida, se submete, se curva diante deste amor maior, deste poder maior. Então, a prece é agradável e aproxima o homem de Deus, dizem os Espíritos, e através dela nós adoramos o Criador. Mas, para além disso, nós também adoramos o Criador quando somos obedientes, quando buscamos cumprir a lei através do processo da resignação, que é a aceitação, o consentimento do coração, como está em o Evangelho, e através da obediência, que é o consentimento da razão. Então,
nós temos, como falávamos anteriormente, nos é dada a inteligência. A inteligência nos permite uma análise do bem e do mal, nos permite distinguir o bem do mal. E ainda dentro das leis divina e natural, quando nós vamos, por exemplo, na questão 631 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos se verdadeiramente nós temos como fazer essa distinção do bem e do mal para que possamos dar cumprimento à lei. E os espíritos vão dizer que sim, mas veja que interessante, porque eles dizem que nós temos como distinguir, mas que isso acontece quando cremos e queremos saber. Na questão 641, os espíritos nos lembram que há virtude na resistência do mal. E na questão 642, eles nos dizem que nós não basta não fazer o mal, mas que nós precisamos praticar o bem no limite máximo das nossas forças. Quando eu escrevi isso aqui, e estava refletindo sobre isso, eu pensei, gente, isso é uma versão crossfit do Evangelho. Porque, olha, tudo é ação e relação, digamos assim, não é? Então, é preciso, vamos entender mais prontamente, vamos entender com mais clareza quando cremos. É uma ação de crer, ação ativa, de crer quando queremos saber. Então, há que se ter curiosidade, há que se parar e dizer, mas o que é isso, essa lei? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso me tornar mais craque na distinção do que eu devo ou não devo fazer? Então, há que haver essa vontade de se buscar o entendimento da lei. Resistir, né? Trabalho de resistência, porque, verdade seja dita, será maravilhoso o dia em que nós já não tivermos que lidar com as sombras internas, com as tentações, que são sempre de dentro para fora, mas no tempo que é necessário para que nós façamos esse trabalho efetivo de cura das nossas almas de dentro para fora, nós podemos nos utilizar de determinados instrumentos, como a vontade, a disciplina, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que ele usa a expressão gabinete da vontade. Nós temos o gabinete da vontade superior, comandando outros gabinetes, e esse gabinete, quando bem utilizado, ele nos permite fazer escolhas melhores, ainda que experimentando os traços da inferioridade portas adentro de nós mesmos, que é exatamente o que Paulo propõe quando ele vai dizer: tudo me é lícito, mas hoje eu já sei que, apesar de tudo me ser permitido, certas coisas já não me convêm. Então, apesar de eu ainda querer odiar, apesar de eu ainda querer virar as minhas costas, apesar de eu dizer que eu não quero perdoar, eu já sei que essas escolhas, eu posso fazê-las, mas elas não me convêm. Elas não me convêm porque elas não estão dentro do cumprimento da lei. E se essas atitudes externas não mudam a nossa realidade interna, pelo menos elas nos ajudam a nos manter comprometidos com o trabalho de renovação e muitas vezes são efetivas para que nós coloquemos barreiras e limites na execução do mal. Ainda não conseguimos fazer todo o bem que precisamos fazer, mas ao menos tentar sair da encarnação sem nos comprometermos, sem novos comprometimentos dentro das vias do mal. E ontem, escutando Tânia, ela trouxe uma questão que eu não tinha colocado no meu estudo, mas acrescentei. Porque Kardec pergunta, por que a questão 792?
Porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que pode produzir. E a resposta é: porque os homens ainda não estão preparados nem dispostos. Olha só, eu gostei muito, prestei atenção, nem dispostos a alcançar esse bem. Porque para alcançar esse bem, não é? É preciso que a gente saia do centro das nossas existências, que a gente mude esse paradigma de buscar o melhor para mim e passe a viver o paradigma da fraternidade, que é a busca do bem para todos. A busca do bem para todos muitas vezes vai pedir que eu renuncie a determinados confortos e privilégios que hoje eu tenho e do qual eu não tenho vontade, não estou disposto a abrir mão. Isso é sério, né, gente? Pensar essas questões. Muito bem. Indo em frente, então, a lei de adoração estreita a nossa relação com Deus. De novo, através da prece, através da nossa prática consciente do bem, através da nossa resistência com o mal. E uma ideia que eu escutei em determinada ocasião e que ficou comigo e que eu gosto muito é de que, devagarinho, através dessa conexão com Deus, que é fundamental, fundamental, ninguém resiste de forma sã às provas da transição se não estiver conectado ao amor de Deus que sustenta o nosso viver. Então é preciso que, em meio às trevas da transição, aos desafios da transição, a criatura caminhe buscando Deus com os olhos para cima, para que esse olhar para cima permita que a gente absorva a energia do Criador, o sol, a luz do Criador, que adentra as nossas almas, e encontrando a escuridão, mas também a experiência, o aprendizado e o combustível da nossa vontade, essa soma de fatores promova dentro de nós a fotossíntese da nossa própria alma, da luz de Deus que entra com o produto da nossa própria alquimia interna, sustentado pela nossa vontade, vai promovendo a fotossíntese da nossa alma de tal forma que nós possamos fazer brilhar a nossa luz de dentro para fora, trazendo, levando ao mundo atos, como dissemos, cada vez mais retos, cada vez mais moralizados e capazes de efetivamente contribuir com o processo de transição e a instalação de uma nova terra e de uma nova era. E Jesus, como sempre, é o nosso exemplo, não é? Ele também não prescindiu, pelo contrário, ele exemplificou durante toda a sua vida, da manjedoura à crucificação, a sua conexão com o Pai, e cumpre os seus deveres de forma plena, de forma absoluta. Eu fiz uma pequena pausa porque eu tenho aqui uma referência do capítulo Caminho, Verdade e Vida 170. Vou trazer o capítulo. Olhando aqui a hora, um pouco preocupada, não muito, mas nesse capítulo, aqui, é um capítulo do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 170, e fala exatamente dessa conexão. Emmanuel aqui, ele vai analisar a passagem do Evangelho de João, 16:32, que diz: não estou só, porque o Pai está comigo. E ele fala isso no momento do testemunho, no momento da crucificação. E aqui Emmanuel vai dizer, então, que muitas vezes, no momento dos nossos testemunhos, nós somos paralisados por forças externas que atuam em nós ou pelas nossas próprias inferioridades. Mas Jesus, em comunhão com o Pai, como ele diz aqui, não estou só, porque o Pai está comigo, ele é capaz de passar por aquele momento final de obediência absoluta aos desígnios, à missão que lhe foi conferida, de morrer na cruz para nos deixar o legado da imortalidade, e absolutamente nada se
pôs entre ele e o cumprimento da sua missão numa demonstração de confiança, numa demonstração de conexão e de obediência ao Pai, que nós temos como referência e esperamos um dia alcançar. Então, Emmanuel vai colocar aqui para a gente que nada o paralisou naquele momento. Nem mesmo seu amor enternecido pelos discípulos, nem mesmo o seu compromisso admirável em socorrer os doentes e os aflitos fez com que ele quisesse ficar, nem mesmo o pranto das mulheres de Jerusalém, que ele tanto amava, afetaram o seu ânimo firme. A cruz não altera a sua serenidade. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. É profunda e imperecível porque ele estava conectado à fonte. E nós também precisamos nos manter conectados a Deus, adorando dentro das nossas forças e daquilo que já somos capazes de fazer. Seguindo com as leis naturais, nós temos a lei do trabalho, que nos fala desse instrumento divino e precioso, a qual os espíritos vão definir como toda a ocupação útil da criatura, e a transição naturalmente pede, Deus atua na Terra através de cada um de nós, e os espíritos benfeitores esperam desses corações que somos nós, espíritas cristãos, assim como outros, mas estamos falando para esse grupo, mãos operosas, mãos que estejam prontas a arregaçar as mangas, a tomar da enxada e a trabalhar em nome do Cristo e em nome da implementação do reino de Deus na Terra. Para tal, nós somos, a cada um de nós é dado determinados talentos. Nós temos o tempo de hoje, importante, fundamental, nós temos bênçãos, todos nós temos bênçãos. Ninguém está desamparado pelo amor de Deus, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, e todos nós recebemos bênçãos diárias. É importante, então, que nós nos compenetremos da nossa missão, da missão da nossa encarnação. Estamos aqui para evoluir, mas estamos aqui também na condição de co-criadores. E temos, cada um de nós, a missão de sair daqui deixando uma contribuição, deixando o mundo um pouco melhor do que quando entramos. Kai Barchutel tem uma mensagem que chama Seja Voluntário. E nessa mensagem ele dirá: vivemos os tempos de renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era dos espíritos. Cada qual pode servir do seu modo. Aliste-se enquanto se encontra válido. Assuma iniciativa própria e sirva sem descansar. Muitas vezes nós chegamos à casa espírita na condição de carentes da alma, carentes de espírito, e recebemos o apoio, recebemos a ajuda da casa espírita, e ali permanecemos nessa condição de necessitados por muito tempo, até que um dia alguém chega e fala: mas você já está aqui há muito tempo, por que você não começa a fazer um trabalho? E o mais incrível é que, quando nós estamos na posição de carência, naturalmente não estou aqui dizendo desequilíbrios maiores, muitas vezes é através do trabalho que nós vamos perceber que não somos tão carentes quanto achávamos, e vamos ter a alegria de descobrir recursos internos os quais desconhecíamos. Então, o Espírito Amigo nos convida aqui a nos alistarmos. Pessoal que está nos ouvindo, você é fundamental para a transição desse mundo, para a instalação dessa nova era. Em que frente você está alistado? E se não está,
Comece a pensar a partir de agora onde é que você vai se alistar. Naturalmente, o alistamento é um alistamento na vida. O alistamento é um compromisso diário de acordar e dizer: hoje eu quero ser útil à humanidade, hoje eu quero dar ao meu dia e às pessoas com as quais eu vou me encontrar absolutamente o meu melhor. Mas também a sua casa espírita precisa de você. Então, aliste-se, junte-se ao trabalho. Esse é o cristão ativo. Não necessitamos esperar que venham nos chamar, mas tomemos a frente, assumamos a iniciativa, como diz Kai Bachutel aqui nessa mensagem. Opa, saiu uma palavra em inglês nessa mensagem, não é? E façamos a nossa parte. Seguindo em frente com as leis morais, nós nos lembramos do nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. De que nos fala essa frase tão conhecida? Nos fala do ciclo dos renascimentos. E dentro do ciclo dos renascimentos, nós gostaríamos de falar, então, do dever que temos para conosco mesmos. O ciclo dos renascimentos englobaria, digamos assim, a lei de reprodução, de conservação e de destruição. O compromisso conosco mesmo nos fala da necessidade de entendermos que nós podemos potencializar este ciclo através das nossas próprias ações e iniciativas. Podemos passivamente sermos empurrados por essa roda da vida, não é? De destruição da matéria, de tudo que é material, que precisa ser destruído, que precisa ser renovado, e nós podemos potencializar essas leis a nosso favor, trazendo para esse ciclo natural da vida a consciência da imortalidade e percebendo o valor das oportunidades, percebendo o valor do tempo, percebendo o valor desta encarnação e aproveitando para ativamente cuidarmos de nós mesmos. É preciso que nós desenvolvamos, dentro deste processo, estejamos compenetrados no desenvolvimento do auto-amor. E Joana de Ângeles vai dizer que auto-amor é quando nós passamos a escolher e a nos dar o melhor para nós mesmos. Então, voltamos a Paulo. É quando você diz, todo o meu ser pede para ir nessa direção, mas eu me amo o suficiente para entender que essa direção não me serve e trabalha contra mim. Então, eu vou fazer uma escolha amorosa. Eu vou me auto-perdoar, eu vou me levantar e eu vou me dar o melhor. Esse é o trabalho do auto-amor. Então, eu tenho vários sentimentos ruins, eu tenho vários ressentimentos, eu tenho muitas mágoas, mas eu sei que nada disso me serve. Então, eu vou tratar de cuidar da minha alma, de curar as minhas feridas, e enquanto eu vou nesse trabalho lento e às vezes laborioso e difícil do autoconhecimento, eu vou também de fora para dentro, fazendo exercícios de perdão, de esvaziamento do meu coração, aproveitando o ciclo dos renascimentos, aproveitando o momento de hoje, as circunstâncias que são todas as melhores possíveis para a educação da minha alma, as pessoas que estão à minha volta, tudo conspira, tudo está dentro dessa programação perfeita de Deus para a melhoria e a cura dos nossos espíritos, e nós podemos potencializar isso trabalhando ativamente no auto-amor. Aí eu li uma outra página de Hilário Silva que me fez lembrar esses potes enormes de vitamina que a gente toma de manhã, e ali ele traz algumas pílulas que a gente colocaria dentro desse pote que nós poderíamos pensar em vitamina da alma. Ele diz, a bondade é pão invisível, a gentileza é água pura, a paciência é antitóxico, o perdão é cirurgia reajustante e o otimismo é reconstituinte. Então, imagina se quando a gente abre aquele pote de
vitamina múltipla, né? Nem sei se é assim que fala em português, nós também abríssemos um pote de vitamina espiritual a cada manhã e nos comprometêssemos a tomar essas pílulas e a praticar dentro de todas as forças que nós temos, a bondade, a gentileza, a paciência, o perdão, o otimismo, que se convertem em nutrientes, em antioxidantes potentes para a nossa alma nesse exercício de alto amor. E, finalmente, entrando aqui na última parte da nossa reflexão, já são quase 11 horas, falta o último terço, né? Falamos do dever que temos a cumprir com Deus, o dever que temos a cumprir conosco mesmos e o dever que temos a cumprir com o nosso próximo. E aí englobaríamos a lei de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e de caridade. A lei do progresso, também inserida nessa parte, nos faz reconhecer que somos todos obras inacabadas. Se nós reconhecemos que somos nós mesmos obras inacabadas, nós vamos olhar para o outro dessa mesma perspectiva e vamos trazer um sentimento muito importante à vida de relações que muitas vezes nos falta, que é a empatia. De reconhecer que da mesma forma que eu luto com as minhas imperfeições, o outro também luta com as suas imperfeições e que muitas vezes o nosso olhar, a nossa leitura do outro é uma leitura superficial. Nós não sabemos das suas lutas, nós não sabemos da sua trajetória, e a nossa leitura é uma leitura de julgamento, é uma leitura fria, é uma leitura anticrística que não segue precisamente a lei de Deus. A lei da igualdade nos faz reconhecer que somos todos iguais diante de Deus, que qualquer diferença que nós possamos reconhecer e identificar não fala do nosso valor, mas fala dos nossos estágios evolutivos, estágios de consciência, mas que, independente de onde nós estejamos na nossa trajetória evolutiva, toda a criatura é digna, toda a criatura tem valor, o mesmo valor que eu tenho. Somos todos iguais diante dos olhos e do coração do Criador. E esse movimento e esse sentimento é um sentimento no qual nós precisamos trabalhar e investir, porque ele não vem facilmente. Nós temos ainda dentro do nosso primarismo emocional a necessidade de nos sentirmos especiais. E especiais somos, porque somos únicos para Deus. Mas isso não significa dizer que somos mais valorosos do que qualquer outro dos nossos irmãos. E a lei de liberdade, que dá ao outro o direito de ser quem ele é, como ele é. Nós temos a propensão e a tendência de querermos que as pessoas sejam uma extensão de nós mesmos, enxerguem a vida exatamente como nós enxergamos e leiam e pratiquem a cartilha que nós lemos e praticamos. No entanto, a questão 837 de O Livro dos Espíritos, que deveria ser mais estudada e mais pensada, nos diz que constranger os homens a procederem de modo diverso do que pensam é tornar-nos hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, falávamos da verdadeira civilização, uma civilização moralizada, mas uma civilização onde as pessoas têm a liberdade de ser quem elas são. E isso a gente fala e se emociona um pouco, não é? Porque, peço perdão, mas uma das grandes dores que nós vemos hoje na humanidade, dos grandes sofrimentos, são as pessoas tendo que ser algo diferente do que elas são para se sentirem aceitas e se sentirem amadas, dignas e valorizadas pelo próximo. Então, nesse item, nós ainda estamos longe de sermos. Estamos, graças a Deus, progredindo,
mas longe ainda de podermos dizer que somos civilizados em uma sociedade onde há tanta violência, e não falo aqui da violência aberta, dos crimes que matam e que fazem as notícias diárias, mas a violência que não se vê, a violência da não aceitação, a violência do bullying, a violência das rejeições, a violência das críticas às formas do outro de ser, que muitas vezes destroem a autoestima e a possibilidade de uma vida feliz e altruísta de uma pessoa. Então, são pontos importantes que nós precisamos pensar e continuar refletindo. Muito bem. Uma das partes dos trechos de Dias da Cruz que eu gosto mais, gosto imensamente, porque também dentro das leituras, às vezes é difícil encontrarmos textos que falam tão especificamente com relação à questão do respeito. E Dias da Cruz, no livro Pílulas de Amor, vai dizer: quando um indivíduo respeita o outro, está olhando para o valor intrínseco daquela pessoa, independente da cor, da posição política, religiosa ou filosófica. No respeito, o outro é amado porque existe e pertence. Respeito é amor com valor. Sinceramente, eu não tenho procurado, pesquisado nos meus estudos, mas ainda estou para achar uma definição de respeito mais bonita do que essa, e uso muito nas minhas palestras. Então, respeitar o outro pelo valor intrínseco de filho de Deus e valorizar a criatura, independente das diferenças e da diversidade, pela sua essência. E, finalmente, meus queridos, a lei de justiça e amor e caridade, começando pela lei de justiça, que fala da retidão das nossas ações. É importante sermos retos, no grande e no pequeno, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É preciso que nos acostumemos à ética, é preciso que nos afeiçoemos à verdade. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela vai dizer: os grandes crimes se originam em pequenos delitos não alcançados pela justiça, que ensejam o agravamento do mal. Então, muitas vezes, nós dizemos, é coisa pouca, não importa. O mal é sempre o mal. É preciso que nós nos afeiçoemos a uma vida ética. É preciso que a retidão seja parte das nossas ações, seja no que tange ao que pertence a César, seja no que tange ao que pertence a Deus. A ética precisa permear a nossa vida em todas as suas circunstâncias e em todos os seus níveis. E a lei de amor e caridade, que vem ser, então, o coroamento da vivência de todos esses deveres para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmos. O dever é lei da vida, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós voltamos à questão 614 da lei natural, que nos diz o que devemos e não devemos fazer. E por que tem sido tão difícil o cumprimento do nosso dever? Está lá no item O Dever, que nós vamos ler para vocês, quando diz assim, que o dever é a lei da vida, mas ele é profundamente desafiante para nós. Por quê? Porque ele vai precisamente contra o interesse pessoal e coloca o outro em igualdade de condições. É tão difícil o cumprimento do nosso dever que os espíritos vão nos dizer: o aguilhão da consciência muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e das paixões. Então, nós sabemos o dever a ser cumprido, mas essa consciência se torna impotente
diante das nossas paixões, diante do nosso primarismo, diante da nossa inconsciência, diante do nosso egoísmo, do nosso orgulho e etc. O dever não é para os fracos. O dever não é para os fracos. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, a resistência contra o mal. É austero e brando ao mesmo tempo, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mantém-se inflexível diante das tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, mais do que a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, através do cumprimento reto do nosso dever. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça em seus próprios olhos. A mensagem do Evangelho nos emociona profundamente. E nós gostaríamos de concluir dizendo para vocês que a transição, de fato, pede assistência. É preciso que a mensagem do Evangelho, é preciso que a doutrina espírita mova as nossas almas, é preciso que nós mudemos o paradigma que vimos vivendo, na consciência de que nós somos imperfeitos. Estamos muito longe da referência máxima que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. Estamos ainda muito mais para a condição dos discípulos da primeira hora, para a condição de um Pedro, que é reconhecido pela mulher na multidão no momento em que Jesus está para passar pelo sacrifício final, e ela vira, está no Evangelho de Marcos e diz para ele: tu também estavas com o Nazareno. E Pedro, medroso, receoso, frágil, assiste o martírio de Jesus, assiste a crucificação e nega-o 3 vezes. Ele vai chorar lágrimas de arrependimento, chorar lágrimas amargas, porque ele amava Jesus, ele queria testificar, ele queria cumprir o seu dever. E o querido amigo Roberto Lúcio, de forma presidente da Associação Médica de Minas Gerais, psiquiatra, médium, através de sua psicografia em Mensagem do Espírito Carlos, ele vem comentar essa passagem de Jesus numa mensagem intitulada Testemunhos, e ele vai ressaltar para a gente que Pedro, naquele momento, foi incapaz, pela sua fragilidade, não é? De testemunhar, de cumprir o seu dever. E assim seremos nós, muitas vezes, ainda tomados pela sombra do nosso primarismo. Mas ele também nos lembra, nessa mensagem, que nós podemos ser como ele, que seguiu, apesar das lágrimas amargas, cumprindo o seu dever, e se tornou a rocha sobre a qual a Igreja do Cristo se ergueu, até o dia em que, mais maduro, mais conectado com a mensagem da Boa Nova e sustentado pelo amor de Deus, ele foi capaz de dar, então, o seu testemunho final no cumprimento de seu dever, ao ser martirizado por amor a Jesus e pela causa da Boa Nova. Que Jesus nos abençoe a todos e que ele nos dê a força para que sejamos esses cristãos ativos, corajosos, decididos, investidos em sermos agentes ativos dentro do processo de transição, cada um de nós fazendo a nossa parte, onde quer que nós estejamos. Muito obrigada e muita paz.